Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 2. Mateus 2. A ordem do rei de matar as crianças. Em Mateus 2, veremos que os magos que vieram visitar Jesus eram, na verdade, magos do Oriente. Eles são reconhecidos como mestres, cientistas, astrônomos e dedicados à pesquisa médica. Além disso, eles se encontram com Herodes para falar sobre o nascimento de um futuro rei de Israel, o que despertou ciúme e raiva em Herodes, que queria saber onde estava o menino e planejava matá-lo. Portanto, os sábios visitaram Jesus e lhe deram ouro, incenso e mirra. Estes eram itens bastante caros em seu dia. Depois disso, o anjo do Senhor falou com José em sonho. O objetivo é alertá-los para o plano de matar Jesus e para que eles pudessem fugir. Acompanhe. Contexto histórico. De acordo com o contexto, nessa época o rei Herodes era bastante severo e costumava colocar fim em toda e qualquer ameaça a seu poder. Jesus, portanto, era considerado uma ameaça para ele, e por isso mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Mateus 2. Versículos 1 ao 11. E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 1. O nascimento de Jesus. Os homens sábios orientais misturavam zoroastrismo, astrologia e magia negra. Eles são descritos em Daniel 2, verso 2, onde aparecem associados a sacerdotes adivinhadores, médiuns e feiticeiros. O termo homem sábio aparece somente uma vez no Novo Testamento. Ele descreve o mágico a quem Paulo retrata como um filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, Atos 13 versos 4 ao 10. O homem sábio, de quem Paulo fala, poderia ter tido crenças bem semelhantes àquelas dos homens sábios. Desta maneira, a convocação dos homens sábios para visitar a Jesus demonstra a intenção de Deus de salvar os gentios de suas religiões fúteis. Quando adulto, Jesus expulsou demônios e rompeu o domínio de Satanás sobre o povo assediado. Aqui vemos que mesmo em sua infância, Cristo saqueou o reino de Satanás e libertou cativos. O Oriente pode se referir a Babilônia ou Pérsia. Versículo 2. Rei dos judeus? A pergunta feita pelos homens sábios constituía um desafio involuntário ao reino de Herodes. Jesus nascido rei dos judeus, no sentido de ser ele da linhagem de Davi, e assim rei por direito de nascimento. Herodes, entretanto, não era nem um judeu completo, nem um descendente de Davi, e assim não estava genuinamente qualificado para reinar como rei. A palavra traduzida por estrela pode indicar muitos fenômenos astronômicos, que incluem cometas, meteoros ou conjunções planetárias. Mateus, mais tarde descreveu a estrela como se movendo através do céu, a fim de apontar aos homens sábios a exata localização de Jesus. Isto indica que não se tratava de uma estrela comum. No Oriente, provavelmente significa, em sua ascensão,
indicando que a estrela apareceu de maneira misteriosa no céu do Oriente, para indicar o nascimento do Messias. O interesse dos homens sábios em astrologia, uma prática condenada na Bíblia, Isaías 47 versos 13 ao 15, provavelmente, a princípio, lhes dirigiu a atenção para a estrela do Messias. Numa outra profunda manifestação de graça, Deus condescendeu em usar as superstições pagãs dos magos, para atraí-los a Jesus. Versículo 3. Preocupação de Herodes. No passado, ele chegou a matar até mesmo sua esposa favorita, com seus filhos, a fim de proteger o seu governo. Versículo 4. O local de nascimento. Herodes convocou escribas especialistas, e exigiu-lhes saber o local predito no Antigo Testamento, para o nascimento do Messias. Até este ponto, a estrela tinha guiado os homens sábios a Jesus, mas agora, o testemunho das Escrituras, era necessário antes que Deus fizesse a estrela reaparecer, e indicar com precisão a exata localização do Messias. Desta forma, o valor da revelação bíblica foi confirmado, mesmo quando novas revelações despontavam. Versículos 5 e 6. Belém foi escolhido como local de nascimento. Os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, verso 4, conheciam as Escrituras o suficiente para identificar Belém como o local do nascimento do Messias, Miqueias 5 verso 2. Entretanto, mais tarde, eles se apuseram aos seus ensinos. O conhecimento das Escrituras não garante que o seu coração esteja reto diante de Deus. A oposição sacerdotal a Jesus é pronunciada aqui, por eles não fazerem qualquer esforço para ir visitar o Messias, enquanto os homens sábios experimentavam extrema exaustão em uma longa viagem a fim de o visitar. Miqueias 5 verso 2 predisse que Belém seria o local do nascimento de um rei, um governante que há de governar o meu povo Israel. Embora Miqueias tenha dito que o príncipe prometido iria reger Israel, a tradução de Mateus afirma que o Messias irá governar a nação hebreia. Mateus provavelmente escolheu esta palavra para refletir o uso de Miqueias em 5 verso 4, e assim mostrar que a totalidade de Miqueias 5 se aplica a Jesus. Isto indica que Jesus é eterno, uma vez que Miqueias afirma, cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Miqueias também afirmou que agora será engrandecido até aos fins da terra. Versículos 7 e 8. A aparição da estrela para Herodes. Herodes interrogou os homens sábios a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, por presumir que ela aparecera pela primeira vez, na ocasião do nascimento da criança. Com base nesta data, ele ordenou a execução de todos os meninos, em Belém, de 2 anos para baixo. Isto implica que a viagem dos magos foi demorada e envolveu grande sacrifício. O fingido desejo de Herodes de adorar o Messias ressalta sua falsidade. Versículos 9 ao 11. A estrela do Oriente. Em contraste com a estalagem, onde Jesus nasceu, Lucas 2, a família de Jesus agora vivia em uma casa. Isto mostra que os homens sábios visitaram Jesus após a visita dos pastores, descrita por Lucas. Os homens sábios adoraram Jesus publicamente, como muitas outras pessoas, durante sua existência, Mateus 8 verso 2. O fato de Jesus receber adoração reforça sua identidade como Emanuel, Deus conosco, Mateus 1 verso 23. Versículos 12 ao 23. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz,
Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Versículos 12 ao 14. Revelação de Deus por meio do sonho. Semelhantemente, ele descreveu Maria como sua mãe, em vez de tua esposa, porque ele quis identificá-la em relação ao maior, Jesus, antes que ao menor, José. José prontamente obedeceu, quando lhe foi dito para fugir para o Egito. Ver nota em Mateus 1, versos 24 e 25. Versículo 15. O cumprimento da palavra de Deus. O fato que foi dito, tinha que se cumprir, indica que a Bíblia é inspirada por Deus e com autoridade sobre a história. Em seu contexto original, o chamamento do filho do Egito é uma referência ao êxodo de Israel do Egito, não à viagem do jovem Messias de volta para casa. Mateus compreendia isso, porém, sob a direção do Espírito, ele reconheceu a Jesus como o novo Moisés, que conduzirá um novo e climático êxodo. Tal como Moisés libertou o seu povo da escravidão do faraó, Jesus libertará o povo da escravidão de Satanás. Desta maneira, Mateus corretamente considerou as outras porções do Antigo Testamento como prefigurações de Jesus, de eventos em sua vida. Versículos 16 e 17. Ordem de matar as crianças. Os céticos negam que Herodes tenha alguma vez mandado matar os meninos de Belém, visto que nenhuma fonte extrabíblica documenta este evento horroroso. Os assassinatos, no entanto, são consistentes, como o seu comportamento documentado, tal como o homicídio, que ele ordenou de sua própria família. O historiador judeu, Joséfo, relata que Herodes planejou, para que muitos nobres judeus fossem assassinados, por ocasião de sua morte, a fim de assegurar que a terra lamentasse seu falecimento. O comportamento de Herodes faz lembrar o de Faraó, por ocasião do nascimento de Moisés, Êxodo 1, versos 15 ao 22. Esta e outras admiráveis semelhanças, a narrativa do nascimento de Moisés, reforça a apresentação que Mateus faz de Jesus, como o novo Moisés, que Deus prometeu em Deuteronômio 18, versos 15 ao 19. Os judeus antigos consideravam Moisés como um libertador, Atos 7, verso 25. Ao sublinhar paralelos entre Moisés e Jesus, Mateus mostra que Jesus era o libertador prometido, que haveria de salvar o seu povo de seus pecados. Ver notas em Mateus 1, versos 7 ao 16. Herodes matou todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, porque a estrela tinha aparecido aos homens sábios 2 anos antes, presumivelmente na ocasião do nascimento de Jesus. Versículo 18. O luto das mães que perderam seus filhos. Mais uma vez, Mateus introduz uma citação de tal forma a sugerir que o autor no Antigo Testamento, Jeremias neste caso, foi usado por Deus para proclamar sua mensagem. Esta foi a opinião indisputada entre os judeus religiosos, desde os dias dos profetas, até os dias de Jesus. No versículo 18, Mateus cita Jeremias 31, verso 15, que originalmente expressava o lamento de mães que choravam por filhos que foram enviados ao exílio. A aplicação de Mateus aqui implica que Israel estava novamente no exílio, distanciado de Deus e carente de redenção. Uma vez que Jeremias 31 inclui a lamentação e, em seguida, culmina com a jubilosa promessa de que Deus estabeleceria um novo pacto com o seu povo, no qual ele perdoaria os seus pecados e escreveria sua lei no coração deles, Mateus provavelmente pretende trazer isto à mente, aplicá-la ao massacre em Belém e à vinda de Jesus. Assim como a lamentação das mães precedeu a promessa do novo pacto em Jeremias 31, assim agora, o choro das mães precede o estabelecimento do novo pacto, por intermédio de Jesus. Ver nota em Mateus 26,
verso 28. Versículo 19. O anjo aparece após a morte de Herodes. Visto que Herodes morreu em 4 a.C., e que Jesus nasceu aproximadamente 2 anos antes de Herodes ter ordenado o massacre dos meninos de Belém, parece provável que Jesus nasceu em 5 ou 6 a.C. Também é provável que o vergonhoso massacre em Belém foi um dos atos finais de Herodes. Um final apropriado para uma vida de infame violência. Versículos 20 e 21. O Senhor ordena que eles devem ir para Israel. As palavras dos anjos são quase idênticas às palavras do Criador para Moisés, desde a sarça ardente, Êxodo 4, verso 16. Esta alusão à narrativa de Moisés novamente identifica Jesus como o novo Moisés. Jesus, agora, talvez com 3 anos de idade, retorna do Egito, com sua família. Versículos 22 e 23. Desvio para Galileia. Arquelau, filho de Herodes, o Grande, herdou os traços violentos de seu pai. Seu governo na Judéia sinalizou que a família sagrada deveria estabelecer-se em outro lugar, e assim José levou sua família para residir novamente na obscura vila de Nazaré da Galileia, onde José e Maria tinham vivido no passado. Lucas 1, verso 26. Mateus afirma que a decisão foi um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, de que o Messias será chamado Nazareno. Nenhum texto específico do Antigo Testamento profetiza isso explicitamente, e assim, Mateus estava apelando a um tema proeminente do Antigo Testamento, em vez de um texto específico. Especificamente, ele estava provavelmente aludindo às profecias do ramo, visto que as consoantes hebraicas N e Z, R, que constituem a palavra ramo, são partilhadas pelas palavras Nazaré e Nazareno. Estas profecias, Isaías 4, verso 2, falavam de um descendente justo de Davi, cujo governo sábio e justo seria capacitado pelo Espírito, e que traria salvação a Judá. Deste modo, Mateus vê a cidade natal de Jesus como um indício sutil de sua identidade, como o Messias. 5 principais lições que aprendemos no estudo de Mateus 2. Cumprimento das profecias. O nascimento de Jesus em Belém cumpriu profecias do Antigo Testamento, mostrando que ele é o Messias prometido. Isso nos ensina sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a importância de reconhecer e seguir a vontade divina. Adoração e reconhecimento. Os magos vindos do Oriente adoraram Jesus como rei, trazendo presentes significativos. Isso nos lembra da importância de reconhecer e adorar a Jesus como nosso Senhor e Salvador, oferecendo-lhe nossas vidas e recursos. Perseguição e proteção divina. O rei Herodes tentou matar Jesus, resultando na fuga de sua família para o Egito. Esse episódio mostra a realidade da oposição espiritual e a proteção divina sobre aqueles que estão em alinhamento com a vontade de Deus. Obediência aos mandamentos de Deus. José foi instruído por um anjo, em sonho, a levar Jesus e Maria para o Egito, como medida de segurança. Sua pronta obediência ilustra a importância de ouvir e obedecer aos mandamentos de Deus, mesmo quando isso pode parecer difícil ou incomum. Cumprimento da profecia messiânica. O retorno de Jesus do Egito para Israel, após a morte de Herodes, cumpriu outra profecia messiânica. Isso reforça a ideia de que Jesus é o cumprimento das Escrituras e o Salvador do mundo, conforme prometido pelos profetas. Conclusão. Portanto, a obra e a vida de Jesus mudaram a história humana, pois o nascimento de Jesus nos trouxe a esperança e possibilidade de salvação. Por essa razão, devemos agradecer a Deus e aproveitar a oportunidade nos dada, e desse modo, louvar ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Além disso, devemos procurar andar em retidão diante da presença de Deus. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.